Recording is on. Feito. Vou deixar gravando, que aí eu disponibilizo pro time que não entrar aqui. Tranquilo, Edu. Nilton, obrigado por aceitar esse momento aqui com a gente. Obrigado mesmo por despender seu tempo aí para falar um pouco sobre carreira, sobre você, sobre sua trajetória e um pouco sobre novidade aí, inovação, sobre o mercado. E aí eu queria que você começasse se apresentando, falasse um pouco de você, da sua história profissional, que é bem bacana. Você é um dos caras que eu mais tenho como influência aí de trabalho, como um cara que eu sou fã mesmo. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória aí. Legal. Edu, primeiro, eu que agradeço bastante aí você ter convidado e a possibilidade de estar conversando aí com vocês, né? E eu gosto bastante de conversar, de falar, então, para mim é um baita prazer pegar esse tempo aí para a gente compartilhar algumas coisas. E, bom, eu comecei a trabalhar bem jovem, super cedo aí, numa época um pouquinho diferente de hoje em dia, mas eu tive duas coisas que aconteceram assim que é bem bacana de compartilhar, né? Porque a primeira delas é porque eu comecei a trabalhar como office boy e depois fui naturalmente para uma área financeira, administrativa, assim, e eu fazia muitos serviços assim nos bancos, de encaminhar as coisas para os bancos e tal, e a empresa que eu trabalhava era uma empresa grande, tinha 2.000 funcionários, tinha contas em vários bancos tal, e naquela época eu comecei a me destacar porque eu conseguia decorar o número das contas das empresas de cabeça. E então todo mundo tinha que ter um papelzinho e tal, e eu decorava os números lá, coisa que hoje em dia é impossível eu conseguir fazer, né? Mal sei meu RG de cabeça mais, mas na época eu conseguia fazer isso. Mas lá foi bastante interessante para mim, porque eu rapidamente, como eu trabalhava no financeiro e era uma construtora, tinha imobiliária, tinha várias empresas do grupo, eu olhava ali os pagamentos de salário e olhava que o pessoal de venda de imóveis, os corretores, ganhavam muito mais do que o resto da empresa. E aí eu lembro, como se fosse hoje lá, a gente tinha uma caixa, né, que recebia os aluguéis, uma imobiliária que ficava lá cuidando do dinheiro, no caixa mesmo. Sei lá, ela devia ganhar como se fosse hoje, o dinheiro de hoje, R$2.000. E tinha um corretor de imóveis que o cara ganhava dinheiro de hoje, assim, uns 30 pau. E aí, lá eu já percebi, eu falei, acho que meu caminho não vai ser muito esse de ficar aqui nessa parte administrativa, contábil, tá? Acho que eu vou fazer um pouco de uma outra jornada, né? Então, ali despertou meu interesse de ir para a área comercial. Comecei a fazer um trabalho já naquela época de me voluntariar para participar de plantão, para atender as pessoas e tal. E aí depois fui ficando mais maduro e comecei a perceber que eu tinha aptidão para aquilo, que era uma coisa que eu gostava, né, de resolver um problema com o cliente, de lidar com situação, às vezes, de atrito, de achar um meio termo ali numa negociação, para sair de um enrosco e tal. E aí, naquela situação, a vida me apresentou um outro cenário, que essa empresa que eu trabalhava, eles compraram uma indústria de cerâmica, que fabricava telhas e tijolos, e eu, super novo, cara, com 21 anos de idade, muito arrogante, prepotente,
os caras me convidaram, falaram, se você gostaria de ir lá para ser o gerente dessa indústria? Ah, cara, o meu grau de ambição lá em cima, né? Eu falei, puta, lógico, né? Nem avaliei nenhum cenário, nem se eu tinha competência para isso ou não. Eu falei, lógico que eu vou. E aí eu fui, logo nos primeiros dias, eu percebi que era um cargo de gerente, mas era o seguinte, né, cara? A indústria tinha 140 funcionários e 137 eram da parte fabril mesmo, era peão de pátio lá da fábrica mesmo. Então, era o carregador de caminhão, era o lenheiro, que era o cara que colocava lenha nos fornos. Você olhava a folha de pagamento assim, a auxiliar de serviços gerais devia ter uns 50. Então, era uma mão de obra bem desqualificada ali. E lá foi uma escola para mim, de relação com as pessoas, de como tratar as pessoas, como resolver conflito, como fazer as pessoas entenderem também alguma situação, porque o ambiente, ou tudo que eu estava acostumado a me relacionar e tudo mais, para aquele público não fazia efeito, não dava. Então eu tive que ir ali aprender e baixar minha bola, começar a ser uma pessoa mais paciente para ouvir, para fazer uma leitura de cenário. Lá foi uma baita escola para mim, e bem novo e tal. E que, por mais que eu tinha um cargo de gerente, fazia tudo na empresa, né? E era uma relação com as pessoas diretamente. Bom, depois disso eu tive outras experiências aí também na área comercial, e eu costumo falar que sempre predestinado, porque eu sempre trabalhei com liderança de equipes e eu sempre tive um cargo de confiança. Isso é curioso, isso se repetiu na minha vida até hoje. Eu sempre trabalhei relacionado direto assim com algum CEO, algum diretor e com um cargo ali de confiança direto, mas também tendo a responsabilidade ali de tocar uma equipe. Minha última experiência antes de vir para a Connect Car foi comecei no Banco ABN, depois quando o Santander comprou, virou tudo Santander. Trabalhei 20 anos lá, e lá também foi muito bom para a minha carreira, né? Porque é uma empresa multinacional, então eu tive a oportunidade de fazer muitos treinamentos, expandir um pouco o meu conhecimento lá, e também tive a possibilidade lá de ser transferido. Eu trabalhei em várias cidades pelo banco, e que traz um outro aprendizado, que é você se desprender, sair de onde você está, ir para um lugar novo, se reconstruir e tal, e aí quando você está naquele conforto novamente, tudo quentinho, tudo certo, o banco chega e fala, tem uma outra oportunidade para você agora em tal lugar, tá, a gente precisa de você lá. E é um momento que você tem que ir também, porque aquilo também é bom para a sua carreira, né? Então, no banco eu tive, nesses 20 anos, uma trajetória de passar por alguns lugares bem legais, como Recife, por exemplo, Rio de Janeiro. Tive uma experiência muito boa no Rio de Janeiro, acho que até profissionalmente foi um dos melhores lugares assim que eu trabalhei no banco. Cheguei a ter uma liderança lá de equipes grandes, com mais de 200 pessoas, e foi, para mim, um aprendizado violento. E só que cansou, chegou num momento que, para mim, já a empresa que eu tinha vivido aqueles 20 anos mudou, já não era mais a mesma, eu também já não era mais o mesmo, e eu quis mudar. Final, segundo semestre de 2018, eu fiquei decidido a mudar, queria muito trabalhar mais próximo de tecnologia, mais próximo com a tendência do mercado, né, que são produtos de inovação e tudo mais, e aí foi assim que eu acabei indo parar na Connect Car. Eu tenho um roteiro aqui, mas já vou fugir dele,
porque uma coisa que me chamou atenção é essa mudança de lugar, essa mudança de ambiente, toda vez tendo que se remodelar e se adequar ao ambiente que você está. Como que é isso? Como que é esse desafio de você ser levado, às vezes, de um extremo ao outro, preparado a lidar com o público, lidar de um jeito, e de repente ser jogado no meio de um outro público que tem que aprender com aquela galera como lidar com eles? Como que é isso para você? Como que foi isso para você? Edu, você sabe que para te responder isso eu preciso contextualizar e dizer uma coisa antes. Meu pai era militar. Então, assim, minha família, meus irmãos, nós somos em 5 irmãos. Praticamente, eu tenho um irmão e uma irmã que nasceram no Rio de Janeiro, mas o restante, os outros 3, cada um nasceu em uma cidade. Então, meu pai já viveu isso de ficar mudando muito e tal, e teve um período, quando eu já era, vamos colocar assim, um mocinho, um adolescente, eu questionava ele, porque eu achava que aquilo lá era improdutivo, se perdia muito, né? E por que eu sentia aquilo? Porque, putz, eu perdia meus amigos, sim, perdia aquela paquerinha que estava nascendo, aí eu tinha que mudar, tal, putz, escola, começar de novo, e numa época diferente, né? Porque no passado, hoje, todas as mudanças que eu fiz, eu procurei olhar escola para o meu filho, o melhor mês para mudar, e na minha época de garoto, meu pai não olhava nada disso, né, cara? Era um mês de abril, mudava em abril, era outubro, vai em outubro e tal. E eu era um crítico disso. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu não escolhi muito essa questão de mudar para os lugares. Apareceu na minha vida e sempre tem um primeiro ponto que é o medo, né? Sim. Cara, você tem um monte de situação que você pondera, desde você ficar longe de pessoas queridas que você gosta, amigos, algumas pessoas da sua família e tudo mais. Eu, nessa passagem toda, eu tomei uma decisão. Minha mãe morava sozinha em São Paulo e meu pai já era falecido, e aí eu tomei uma decisão, fiz o convite para ela se ela queria ir comigo, e ela resolveu me acompanhar por boa parte dessas cidades. Ela foi comigo, então aí é mais uma responsabilidade. Então não, a primeira coisa que tem é medo, né? Que você fica um pouco assim, pensando em várias possibilidades, tal, te congela um pouquinho. Depois tem um comportamento que eu acho que é super necessário, que é você romper e não ficar congelado, de você ter uma dose de coragem, de assumir aquele risco e falar, cara, eu vou porque igual aquele ditado, para trás nem para pegar impulso, né? Então, se esse é o caminho para o crescimento, eu preciso encarar e vamos para frente. E aí você chega em qualquer um desses lugares, tem uma questão muito forte, que é você se adaptar um pouco à cultura do lugar, né? Então, se você pega, por exemplo, em Recife, muda a cultura total, desde a alimentação. Morei lá 2 anos e nunca consegui comer um pão com manteiga na chapa, porque não tem isso na padaria lá. E aqui em São Paulo é a coisa mais comum, né? Então, desde a alimentação que muda, mas muda a cultura também, que é o jeito de você se comunicar com as pessoas, o horário que as pessoas trabalham, o que as pessoas fazem no final de semana, de que forma que elas foram educadas ali. Então, aí volta, né? Eu faço a conexão disso com aquele aprendizado que eu tive na indústria de cerâmica, que praticamente é a mesma coisa, né? Você precisa recuar um pouco e ter a humildade para falar assim, cara, tudo que eu fiz na minha vida até agora não vai me servir muito aqui nesse lugar. Eu preciso fazer um reconhecimento aqui do ambiente, das pessoas e tal, e me adaptar. Não serão eles que vão se adaptar comigo. Eu preciso me adaptar com eles. E é claro, isso é uma troca, né? No decorrer do processo, você vai evoluindo, vai se sentindo mais seguro, você também leva coisas para as pessoas. Mas, num primeiro momento, o esforço maior é de quem está indo, de quem está se adaptando. E eu tenho muita vontade, acho que um dia eu vou fazer isso na minha vida, porque essa experiência dentro do Brasil ainda é super tranquila, né?
mas eu tenho vontade ainda de ter uma experiência dessa internacional. Eu tenho um sobrinho meu que foi para a Espanha, e super jovem aí, está há 2 anos lá, e ele me conta bastante sobre a dificuldade que ele teve de adaptação, com um cenário até um pouco mais crítico, de um certo preconceito por ser brasileiro, estrangeiro lá, tá. E, cara, e agora passou o período de crise, agora o cara está super feliz, adaptado lá, possivelmente não volta mais. Eu tenho muita vontade de fazer isso ainda em algum outro país. Bacana. Eu acho que vai ser uma experiência e você vai sair muito bem com isso. Falando um pouco de cargo de gestão e tudo mais, se você tem alguma experiência em gestão, né? Quase nada, de alguns anos aí gerindo pessoas. Como foi esse momento da pandemia para você? Gerir seu time durante a pandemia, uma coisa totalmente nova. Você está um pouco mais de 1 ano, quase 2, ou um pouco mais de 2 na Connect Car, acostumou com aquele time ali dia a dia e de repente não tem mais ninguém do seu lado, tudo online, tudo fora. Como que foi esse momento e essa liderança em cima do seu time? Rapaz, esse cenário aí, ele teve um fator bem democrático, que ele foi para todo mundo, né? Diferente quando você está numa empresa que passa por, ou num setor que passa por uma dificuldade, putz, você olha para o lado, está todo mundo normal e só você tá com uma dificuldade. Então, esse lado da pandemia, ele foi bem democrático aí, o que ajuda um pouco. Mas, especificamente, eu separo assim em 2 momentos. Teve o primeiro momento, quando tinha muita indefinição, ainda tem, né? Mas quando não tinha mais indefinição ainda, mas eu acho que foi decretado a pandemia mesmo, a OMS decretou a pandemia, acho que dia 12 de março, alguma coisa assim, e que já começou um clima meio de terror, mas no Brasil não tinha nenhum caso e tudo mais, mas o que foi assim bem positivo? De uma forma assim, bem cautelosa, até porque se conhece bem o espaço lá no Connect Car, as pessoas ficavam muito juntas e tudo mais, a gente já resolveu que seria melhor a gente ter um plano, testar um plano de contingência, de pegar um dia e todo mundo trabalhar remotamente, e se desse certo, a gente já partir para aquele modelo de imediato. Porque o nosso receio na época era se alguém se contaminasse, o que poderia ter de casos na empresa e tudo mais, sendo que não é uma empresa grande, com um número elevado de funcionários, e se a gente tivesse 10% das pessoas afastadas por isso, seria um problema sério. Então, teve um momento inicial, e aí decretou a pandemia, acho que foi dia 12, no dia 13 a gente fez um teste de contingência, e no dia 16 ninguém foi mais para o escritório, já ficou todo mundo fora. Nesse momento, foi bacana assim, que teve um cuidado e uma mensagem especial com as pessoas, de falar assim, cara, agora o mais importante é todo mundo ficar bem. Então vamos procurar protegido, cada um na sua casa e tudo mais. Depois a gente tenta encaixar um pouquinho as questões do trabalho, mas vamos proteger nesse momento aí o bem-estar de todo mundo. E aí eu lembro bem que essas primeiras 2 semanas, para mim foi muito difícil, porque eu não conseguia acertar a minha rotina, eu sentia falta de encontrar as pessoas, de falar com as pessoas, eu detestava ficar com esse computador aqui na minha frente o dia inteiro, era uma coisa assim que me fazia mal. Eu até conectava às vezes com o celular e ficava dando volta dentro de casa, assim, para não ficar sentado. Mas, assim, o pior de tudo, eu estava me sentindo mal com aquilo. E aí eu percebi que, não ia ser um negócio de longo prazo e que eu precisava cuidar um pouco de mim, né? Porque senão não pegaria a Covid, mas eu teria outros problemas. E então, ali naquele momento, eu procurei resgatar algumas coisas assim que eu já vivi no passado, tá, e que eu considerava importante, de voltar a estabelecer uma rotina mesmo estando em casa,
eu pratico atividade física, e aí, logo no início da pandemia, de estar aqui em casa, eu tinha parado, então eu retomei, e aí eu voltei a fazer uma rotina minha, com meus horários e tudo mais, e de me arrumar para trabalhar mesmo, e tudo. Isso me ajudou bastante. Eu fiquei mais seguro até para interagir à distância, para fazer o que era preciso. E enquanto eu estava fazendo essa jornada aqui, a gente começou a ver também que boa parte da equipe tinha outras dificuldades, né? Não tinha uma conexão legal para trabalhar, tinha dificuldade em casa porque não tinha uma cadeira apropriada para poder trabalhar também, estava tendo problema de dor muscular, tal, e de estar trabalhando de uma forma desconfortável, um ambiente dentro de casa que às vezes não era propício para trabalhar, tal. E aí a gente conseguiu lá na Connect Car, a gente conseguiu rápido ali fazer uma pesquisa de pacote que as pessoas tinham contratado de internet para a gente ver de que forma poderia ajudar. E aí a gente fez uma ação para dar um auxílio, um complemento financeiro para as pessoas contratarem uma internet melhor. Providenciamos também para quem quis uma cadeira mais ergonômica, tal, para as pessoas terem em casa. E nesse episódio também começaram a aparecer alguns casos de uma pessoa que teve um irmão que estava com Covid. E aí depois teve uma pessoa que pegou. E aí a gente começou a ter também que monitorar e cuidar dessas pessoas, né? E foi muito curioso, Edu, porque você conhece bem a empresa lá. Nesse momento, eu acho que aproximou mais. Em vez de ficar à distância, acabou aproximando mais. Tanto é que por essas necessidades que surgiram, tal, a gente fez uma mudança, olha que loucura, né? No meio da pandemia, a gente fez uma mudança de empresa e de convênio de médico, de saúde. E foi assim, super arriscado mudar nesse momento, mas foi uma mudança assim, que era para atender a expectativa das pessoas e principalmente para deixar um plano melhor para as pessoas e mais barato, para as pessoas terem mais recurso até para cuidar das coisas que precisam cuidar em casa, porque às vezes a gente está olhando assim, por exemplo, só o seu funcionário ou o seu colega de trabalho, mas aquela pessoa, ela tem um irmão que está passando por uma dificuldade, que era um profissional liberal, que está sem renda, tem a esposa que está com algum problema, tem alguém na família que está precisando de ajuda. Então, quanto mais soluções e mais recursos você disponibiliza para as pessoas, melhor é para todo mundo. Então, a gente conseguiu também fazer a troca do plano de saúde, e que foi muito bom para todo mundo e tal. Ajudou também no bolso, e a gente entregou um plano melhor. E nesse momento começaram a ter, aí eu já falando de 1 mês e meio para 2 meses trabalhando remoto, começou a ter aquele episódio que todo mundo, todas as empresas passaram por isso, que é o excesso de trabalho, o excesso de conexão. Putz, o cara direto, sem almoçar, conectado o dia inteiro, com uma sonda ligada no banheiro, o cara não precisa nem... Cara, e isso, aí a gente também fez um exercício aqui de verificar como a gente estava prejudicando as pessoas e nós mesmos com esse comportamento de marcar a reunião no horário do almoço, de marcar um alinhamento 7 horas da noite e tal. Putz, e eu lembro até que por um período assim de estresse nosso mesmo, meu e de algumas pessoas que nós estávamos muito próximos e conectados aqui o dia inteiro, que a gente falou, cara, quem está fazendo isso e gerando esse estresse todo somos nós. Nós temos que parar com isso. E a gente está levando isso para a equipe e tal, está contaminando todo mundo com isso. Nós temos que parar. E aí já estavam surgindo algumas práticas do mercado para isso e tudo mais, e foi o que a gente fez. Aí, desde então, eu acho que de abril, final de abril para cá, a gente
evita ao máximo, posso falar assim, que quase não marca mais uma reunião 7 horas da noite, a gente não interrompe o horário do almoço, não manda invite. Eu, por exemplo, eu travei minha agenda de 1 às 2. É o meu horário de almoço. Putz, eu já alterei esse horário, já mexi já, mas muito pouco, porque esse é o meu horário de almoço. Então, além de eu preservar para mim mesmo, eu estou preservando outras pessoas, que eu deixo de incomodar outras pessoas. Então, nesse sentido, foi ótimo. E aí, eu acho que tem uma evolução disso também que acabou acontecendo, que foi depois a gente chegar numa conclusão de que estava sendo marcado muitas reuniões desnecessárias, porque tudo vira reunião agora, né? Sim. Então, desnecessário e que, cara, não precisa ser uma reunião. Vamos tentar resolver por e-mail ou marcar 15 minutos para conversar. Marcar 15 minutos para conversar e tal. Não precisa marcar 1 hora de reunião. E aí essa foi uma evolução. Mas, assim, eu acho que o aprendizado principal, que aí eu vou falar por mim, que eu tive, foi de me aproximar mais das pessoas. E aí eu vou falar de uma característica minha, tá? Porque como eu tenho um pouquinho de um senso de observação, eu consigo fazer uma leitura de ambiente meio rápida, às vezes você chegar em algum lugar e aí você chega no ambiente do café, você chega num lugar ali onde está tendo uma reunião, então você já percebe quem está bem-humorado, quem está com algum problema, se você precisa conversar com alguém. E quando está tudo ótimo, se eu percebo que o Eduardo está num clima legal, tá ótimo, sensacional, nem preciso ficar muito falando com o Eduardo, vou partir para a minha vida e acabou. Ele, nesse período, acabou tendo que mudar isso, né? Porque não dá para você não perguntar, não interagir, você não se interessar pela vida do outro. Então, é impossível fazer a gestão, tocar os projetos, se você não tiver contato diário com as pessoas. E aí é contato mesmo, cara, é falar com as pessoas, é perguntar de uma forma espontânea sobre o que está acontecendo, se a pessoa está com uma dificuldade, não está. E isso foi, eu acho que um aprendizado para mim, me ajudou muito, porque, como eu falei, apesar de ser um episódio de pandemia, de distanciamento, aproximou o time, aproximou as pessoas, acho que ficou mais fácil de resolver alguns problemas, entendeu? Trouxe um pouco mais de tolerância. Eu destaco, disso tudo que eu falei para você, eu destaco essa questão da aproximação como uma coisa mais relevante, cara. Legal. Eu acho que as empresas tiveram que se adaptar e os gestores tiveram que dar mais atenção de uma forma mais direta, né? Porque senão você não está próximo do time, senão você não consegue estar ali no dia a dia, nem sentir o que o time está passando e tudo mais. E aí tem um ponto, Edu, que é bem interessante da gente pensar, né? Porque não é que eu quis ficar próximo de ninguém, bateu uma coisa em mim, não, é a necessidade mesmo que tem tal. E isso aconteceu com as pessoas e com as empresas, né? Essa questão de home office, trabalho remoto, ou essa questão de, antigamente, com os clientes, né? Você falar para um cliente que você não ia fazer uma reunião presencial com ele em Porto Alegre, é meio um desrespeito. O cara está te chamando para ir lá, para fechar um negócio, você não vai. Acabou isso. O mundo foi destruído. Talvez nunca mais vai, no meu caso, que impacta o negócio de vocês, talvez nunca mais eu precise, por obrigação, ir no cliente. Eu posso ir porque eu tenho outro interesse, eu quero fazer, mas não por obrigação como era antes, entendeu? E a mesma coisa aconteceu, acho que com as empresas, com a questão da liderança. Todo mundo foi jogado, obrigado a ter um outro tipo de comportamento para se adaptar. Exato. As coisas não pararam, né? Não pararam, até porque a economia tem que acontecer, tem que continuar.
E realmente, parecia falta de educação você falar que não ia, tipo, não vou ali em BH, e como se fosse ali da esquina também. Não vou, e aí você acabava indo e perdia, e o dia inteiro só podia fazer aquele cliente durante, às vezes, 2, 3 dias, e as coisas vão mudando. E nesse mudar, o que mais você acha que vem com a pandemia de mudança? Você acha que economicamente, ou até nessa parte de gestão, o que você acha que mais vem de mudança aí pela frente? Que a gente estava acostumado e agora tem esse novo momento aí. Eu acho que assim, antes eu já falava um pouquinho, né? Até na Connect Car eu falava bastante isso para as pessoas, e eu ouço isso em muitos lugares, cara, em muitas empresas eu ouço a mesma coisa. As pessoas falarem assim, poxa, parece que não tem estratégia, tá faltando definição. Tinha essa certa inquietude das pessoas, de um modo geral, e que eu sempre abordava isso e colocava um outro lado, né? Poxa, não é que falta estratégia, ou que está faltando definição, é porque as coisas estão diferentes, mudaram. Então, uma empresa, né? Eu, na minha faculdade, um dos livros que eu tive que ler, que foi muito bacana, eu acho que ainda é atual para os dias de hoje, são as 100 empresas feitas para durar, né? Então, você olhava lá, o cara tinha uma estratégia de longuíssimo prazo. E era um negócio que só o capital praticamente bastava, né? Uma empresa com muito dinheiro, ela tinha muitas facilidades assim, perante a concorrência. Isso já de 4, 3 anos para cá, já não existe mais, não faz sentido. E isso deixa todos os gestores, CEO, vice-presidente, presidente das empresas, angustiados, porque eles não sabem. Não é que o cara não tem estratégia, não tem. O cara contrata as melhores consultorias do mundo, o cara tem lá a estratégia feita e tal, só que assim, cara, a dinâmica do que está acontecendo no mundo, tanto por outras tecnologias ou por mudança de comportamento das pessoas, não dá mais para o cara ficar seguindo só aquela estratégia que está ali, ele precisa ir mudando, se adaptando, mudando de opinião, voltando atrás, tal, e que, às vezes, para a empresa como um todo, dá essa sensação que, não tem estratégia, tá vendo? A gente está indo para um lado, agora está indo para o outro. Gera um desconforto. Eu acho que esse episódio da pandemia vem para embaralhar mais ainda essa situação. A gente tem que aprender a lidar com incerteza em todos os cenários. Dentro da sua casa, você como gestor, você como funcionário, você como integrante de uma squad e tal, tem um componente ali de incerteza, muitas incertezas, e que você precisa conviver. Eu estou lendo um livro agora chamado O Jogo Infinito. Um livro muito interessante que ele fala sobre mentalidade infinita, né? O cara que não está pensando no trabalho só de hoje, ele não está pensando só no projeto que ele está executando agora, ele não está pensando na educação do filho para os próximos 2 anos, então a mentalidade é expandida para sempre o que vem depois. E ele dá vários exemplos nesse sentido. Tá? Mas lá, uma frase me pegou nesse livro que eu achei bem interessante, você vê que engraçado, né? Um livro escrito o ano passado, antes desse cenário de pandemia e tudo, mas ele fala lá que é o seguinte: você consegue medir o cenário, você consegue medir o tamanho da inteligência de uma pessoa pela quantidade de incertezas que ela é capaz de suportar. E aí a palavra é essa mesmo, suportar. Porque você conviver com incerteza, a gente não é preparado para isso, né? A gente gosta da previsibilidade e tal. Então, você conviver com isso e tomar decisão com certeza é uma coisa muito difícil. Eu acho que o cenário aí, todo o contexto da pandemia, ele veio para trazer esse grande aprendizado para todo mundo. Cara, o jogo agora é incerto, você não vai ter mais aquele cenário de super confortável que você conseguia saber que, eu faço isso, eu vou ter esse resultado. Não tem mais. O que era só uma
uma teoria, uma suposição lá de metodologia, com metodologia Agile e tudo mais. Tá, agora, amigo, não é na vida toda. É na veia. Esquece, você vai ter que se adaptar em todas as suas sprints aí, ó, semana a semana você vai ter que se adaptar para um cenário diferente. Eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, é a primeira delas. A segunda, e que eu acredito muito nisso, é que tem acontecido uma mudança forte aí de comportamento na sociedade, né, com as pessoas, e que por várias frentes, né? Então você pega o movimento lá, Vidas Negras Importam, você pega com mudanças aqui no comportamento das mulheres, de várias coisas que estavam acontecendo assim, isoladamente, e que também nesse momento elas ganharam mais força. E aí por que eu estou falando isso? Né? Porque eu acho que para frente, quem vai sair, por exemplo, mais fortalecido desse cenário todo e vai tirar mais aprendizados, as empresas que trataram melhor seus funcionários e seus clientes, essas empresas vão ser mais respeitadas lá na frente, entendeu? As pessoas, elas estão observando tudo. Então, quem tem só um discurso de diversidade, mas não aplica diversidade, putz, cara, tá todo mundo olhando para isso hoje, entendeu? A empresa que fez um marketing bonito pra caramba, propaganda na Globo, fez ação social e tudo mais, tal, mas, cara, na verdade, você precisou lá cancelar o serviço dela, porque você estava sem dinheiro, e você teve que ficar 2 dias no telefone para conseguir cancelar, os caras não te deram apoio nenhum, tá? Você não vai esquecer isso nunca mais. Entendeu? Exatamente. E quando você for consumir, eu falo, as pessoas de um modo geral, quando forem consumir, elas estão lembrando disso. Então eu acho que isso é outro aprendizado também que veio junto com essa pandemia. Falo esses dois assim que são mais comportamentais, né? Mas claro que tem o componente aí de tecnologia, de uso de tecnologia, que expandiu muito, né? Desde as ferramentas, como a que a gente está usando aqui agora, todas as plataformas aí de comunicação, mas também a necessidade de tecnologia, de produtos contactless, produtos que vão simplificar a vida das pessoas que estão em hospital, que as pessoas que correm o risco, e pessoas de idade, que não podem, são de grupo de risco, que mesmo saindo do cenário da pandemia, eu acho que elas vão utilizar de coisas que estão sendo feitas nesse momento, aqui nesse cenário, como proteção para a saúde mesmo, né? Então, isso eu acho que serão outras coisas também que vão permanecer. E ainda falando de mudança aí, o que você acha que traz o setor de transporte? O setor da aviação foi bem judiado aí em relação a isso. Acredito que deva ter tido um impacto forte aí para vocês também, até principalmente no começo da pandemia, porque ninguém saía de casa, o transporte mesmo, até o transporte público aqui em São Paulo e tudo mais, parou. Tinha 20% da capacidade dos ônibus só nas ruas. O que o mercado de transporte tem para o futuro aí, para esse novo modelo, novo momento? Acredito que o mercado da Connect Car tende a crescer com isso, que as pessoas vão querer menos interação ali talvez na cabine do pedágio, ou num drive-thru, ou em alguma coisa. Mas o que se espera aí para o mercado de transporte para depois do normal, né? No novo normal que fala? Cara, eu acho que assim, especificamente o nosso mercado, ele no início, logo no início, né, a queda foi brutal na utilização. Então, as transações em pedágio caíram
cerca de 60% logo no início, né? E é curioso isso, né? De um dia para o outro, assim, pá, 60%, e aí ficou no novo patamar que era aquele, né? Você estava rodando em transações ali 40% do que rodava antes. Estacionamento caiu 100%, não tinha mais transação, os shoppings fechados, tal. E aí a primeira preocupação que veio, né? E aí o ponto da imprevisibilidade, né? Mas a primeira preocupação que veio, putz, os caras não estão usando, o que vai acontecer? Eles vão cancelar. E isso não aconteceu. Os cancelamentos não aconteceram, até começaram a performar menos, a gente começou a ter menos do cancelamento do que antes. Uma parte disso é porque também o cliente estava com várias outras preocupações na vida dele, né, e aquilo não era o mais importante naquele momento. Então, é razoável. Mas começou a passar primeiro, segundo e terceiro mês, e começando a voltar um pouquinho as transações, não voltou para o patamar anterior ainda está bem abaixo, mas já subiu aí uns 20% do que foi logo no início. E aí começou a voltar e começou também a performar melhor as vendas, o cliente novo entrando. Justamente pelo que você falou. Hoje ninguém quer pegar em dinheiro. Se você parar na rua e quiser dar uma nota de R$10 para um mendigo, ele vai falar, não, você não pode me dar de outro jeito, os R$10 eu não quero. Compra lá comida para mim, mas eu não quero pegar no dinheiro. Ninguém quer pegar em dinheiro, né, hoje em dia. Então, esse atributo novo, que não é mais agora só a conveniência, né, dele passar e não parar, e de ganhar um tempo e tal, é alguma coisa para a saúde dele mesmo, né, de proteção. Então, esse é um atributo novo que a gente está percebendo que as pessoas estão valorizando. Nós fizemos uma oferta bem agressiva, tá, mas agora em julho nós tivemos o melhor mês de vendas aí do ano. Então as coisas assim, você percebe que o cliente ele precisa e ele valoriza esse tipo de serviço agora. E aí tem um ponto que, ampliando mais e saindo agora, não olhando só Connect Car, mas olhando o setor de transporte como um todo, e principalmente o transporte de veículos pesados, que eu acho que tem bastante pontos aí similar com o da aviação, ele é muito carente de algumas coisas, né? Na parte de infraestrutura, e aquele tipo de coisa assim, né? Enquanto está funcionando, está lá servindo, putz, não mexe, tá tudo certo, vai indo, e cara, 24 horas no ar, tal. Só que quando tem um episódio desse, que primeiro as pessoas notam que é um serviço relevante, que faz falta, e aparece pontos de melhoria, eu acho que ele volta um pouco renovado, né? Então eu vejo bastante coisa assim para a área de transporte bem interessantes. Por exemplo, algumas empresas americanas já fazendo a cabine de caminhão que já consegue medir a temperatura do motorista de forma automática, uma renovação diária que ela é feita, um processo de higienização, onde a cabine ela sofre um superaquecimento durante a madrugada, para justamente ser feita uma esterilização ali e tal, e no dia seguinte, de manhã, está pronto para usar o caminhão já de uma forma mais segura. Então, também é bem interessante. Para veículos que são compartilhados, o que às vezes utilizam o veículo ali mais de uma pessoa, as adaptações em acessórios para a mão do motorista no volante, para você ter uma espécie de luva ou proteção ali que quando as pessoas saem, elas levam aquilo com ela, como se fosse uma capa de celular, né, para poder as pessoas trocarem.
a questão de você, uma coisa meio retrô, né, de você se comunicar com o passageiro do veículo no táxi, mas onde você tem o fechamento do seu espaço e o fechamento do espaço do motorista, e você se comunica só pelo som ali entre as cabines. Então tem bastante coisa surgindo nesse contexto. E eu aqui no Brasil aposto bastante, como tem uma inovação agora chegando, que é o Pix, eu acho que vai ser um acelerador que não estava programado, né? Quando já começaram a falar do Pix, não tinha pandemia, mas agora com o Pix e com tudo que tem de necessidade, eu acho que vai acelerar muito a questão de meios de pagamento contactless, não só pelo RFID, mas todas as formas de pagamento e multiplataforma, né? Então, não é mais o RFID ali ou o seu cartão que está na sua wallet aqui no seu celular. A forma de pagar que você quer, que for melhor para você naquele momento. Então, se você está numa farmácia, sei lá, na farmácia tem um programa de benefício bacana lá, tal, que você paga um QR Code lá, e é a carteira digital da farmácia, você vai pagar por ali. Se for no posto e tiver um benefício para você lá, você vai pagar lá. Então, acho que vai diversificar de uma forma assim, com um conceito já de sem contato físico, tudo ou por aproximação, só por reconhecimento da sua presença, mesmo da validação que é você. Eu acho que o caminho vai ser esse, e de uma forma explorando bastante todas as tecnologias que surgiram nos últimos anos. Eu acredito que essa pandemia trouxe bastante mudança e muitos prejuízos aí para algumas indústrias, como a indústria de imóveis, que vai precisar se reinventar, porque a maioria, se a gente for partir para um modelo mais home office, esses empreendimentos comerciais têm que se reinventar de alguma maneira para ocupar esses espaços, mas eu acho que ela trouxe uma evolução tecnológica de alguns anos em poucos meses para fazer a galera sair um pouco da caixinha ali e trazer inovação. Eu queria voltar um pouco na sua carreira, Newton. Edu, só pegar um gancho nisso que você falou, que eu acho que é interessante, né? Empresas mais tradicionais, muito tradicionais, ou que eram relutantes a qualquer tipo de mudança, tal, esses caras ficaram sem opção nenhuma. Cara, é como se você tivesse sido hackeado e, cara, ou você paga ou eu não vou te dar mais os seus dados aqui, tal. Os caras tiveram que mudar. E eu observei muito, assim, como um aprendizado para mim, né, pessoal. Observei muito a capacidade de reação que alguns setores, algumas pessoas mesmo, algumas empresas, profissionais tiveram. Se você pegar, eu vi uma história de uma mulher que ela tinha uma indústria pequena, mas de roupas, que ela atendia um nicho de mercado específico de roupas para atores em peças de teatro. Então, cara, imagina como isso é bem específico e como ela deve ter surfado uma onda nesse cenário, porque não é todo mundo que olha para isso, ela deve ter surfado uma onda por um período longo, onde o mercado é interessante, tal, ela tinha um conhecimento bom nisso, tal, só que veio a pandemia, os teatros fechados. Cara, o que ela ia fazer com os tecidos, com gente, com máquina lá? Olha a capacidade de reação, né? Em 10 dias, ela viu que o que estava se vendendo era máscara. E o que ela tinha no estoque era tecido. Ela foi fabricar a máscara. É isso. E aí, sabe, essa história me impressionou muito lá pelo tempo que se adaptou e falou, cara, eu vou mudar, não vou ficar aqui insistindo ou esperando para voltar a fazer a mesma coisa que eu fazia no passado. Porque esse é um erro também que tem, né? A pessoa fica insistindo para querer fazer a mesma coisa que ela fazia antes.
E essa mulher, ela me chamou bastante atenção pela capacidade de se readequar rápido. Mas o retrato disso hoje é que, pelo menos a informação que eu tenho, é que talvez ela não volte mais a fazer roupa para teatro. Que ela acabou descobrindo que ela pode utilizar o que ela tem lá já de mão de obra e de tecnologia e tal para fazer outros produtos. Então, eu achei isso sensacional. Tem uma outra plataforma aí que uma empresa especialista em uma startup que para a formação de mães empreendedoras. E o negócio dessa startup era um ponto físico que eles tinham feito, inaugurado nesse ano, e para que as mães possam ir até lá e deixam a criança brincando tal, e tudo mais. Às vezes brinca na mesma sala que está tendo os cursos, mas ali ela se capacita para poder montar o seu negócio e trabalhar. Então, o negócio deles era realmente a capacitação ali e o fato da mãe estar presencialmente ali. Tanto é que eles construíram, fizeram uma sede, né, para isso. E aí veio a pandemia. Eles tiveram uma estratégia que eu achei bem interessante, que eles pegaram tudo que eles tinham no backlog de produto, de coisas que eles queriam lançar, e eles tomaram a decisão, falaram assim, vamos lançar tudo isso aqui, e rápido, tudo de uma vez, e online. E colocou tudo online, com um grau de incerteza violento, se ia ter adesão ou não, como é que ia remunerar, tal, cara, e se adaptou também, e fez, tal. Então, todo mundo que mudou um pouco o mindset e virou a chave, cara, achou uma solução, entendeu? Acho que só não achou uma solução quem fica olhando muito para trás, tá, e não consegue observar que mudou. Exatamente. Quem não aceita essa mudança, esse novo, né, essa transformação rápida. Eu acho que o mundo já estava vindo assim, as pessoas não estavam talvez entendendo tanto esse dinamismo, porque ainda tinham lacunas importantes aí, mas agora se a pessoa entender que aos poucos ela pode se transformando junto com a evolução do mercado dela, ela tende a só crescer. E o aprendizado, né, do que fica, porque assim, esse episódio da pandemia ele foi muito agressivo tal, e sem muitas opções. Mas quantas vezes na nossa vida essas mudanças não estão acontecendo, não estão aparecendo, mas falta a nossa percepção de fazer essa conexão, enxergar tal, que tem outra oportunidade, você pode fazer diferente, e pelo viés, né, da nossa educação, do jeito que a gente foi formado, pelo comodismo também, pelo ser humano gostar daquele ambiente quentinho, gostoso, a gente fica meio acostumado a sempre ficar fazendo as mesmas coisas, né? E isso é exatamente nesse ponto da pergunta que eu queria voltar na sua trajetória profissional. Como foi sair de anos vivenciando um ambiente de banco para um modelo que também é financeiro ali, mexe com o dinheiro, mas num modelo de transporte, de startup, de agilidade? Como foi essa transformação na carreira do Newton? Bom, eu queria, né, fazer, então eu confesso assim que eu tinha colocado algumas coisas na balança e topado, sabia de tudo que poderia acontecer, né, eu tinha meio que topado efetuar essa trajetória. Mas eu sou bem humilde de falar que foi muito mais difícil do que eu imaginava. Mas muito mais difícil. Porque uma coisa que eu percebi no decorrer do processo, eu não consegui fazer essa visão antes, de como eu estava também mal preparado. Porque, assim, você numa empresa muito grande, você vê a metodologia, você tem ciência do que está sendo feito e tal, mas você não está ligado diretamente com aquilo tudo. Você tem a noção, mas você participa de partes. Você não está envolvido no todo, né, diretamente. E aí você vindo para uma empresa menor, você tem que se envolver com um todo.
Então, o primeiro impacto assim, que eu tive foi esse de uma necessidade de me preparar e com as coisas acontecendo para ter essa visão do todo, de esse conceito de trabalho hoje, na metodologia Agile, em squads, de formato de gestão mesmo e de autonomia para os times, tal, coisas assim que eram importantes de ser feitas. Confesso que logo no início não conseguia e eu não entendia também as coisas direito, tal, e no decorrer do processo, para mim, eu fui buscando conhecimento e as coisas foram acontecendo nessa direção. Então, o primeiro ponto é esse, eu acho que foi mais difícil do que eu imaginava e porque eu não tinha me preparado tão bem para essa mudança. O segundo, que eu também não tenho vergonha nenhuma de falar, mas assim, com 3, 4 meses, eu coloquei a mão na cabeça e falei, cara, eu fiz uma cagada, né? Eu fiz uma besteira tal, e eu tenho 2 filhos grandes, sou casado há muitos anos, tenho muita responsabilidade aqui em casa, então o meu receio era de, cara, eu tomei uma decisão errada e eu coloquei tudo em risco aqui por uma questão só da minha necessidade de mudar, né? E agora, já fazendo quase 2 anos, eu já tenho uma outra visão que me ajudou muito, foi muito bom para mim, não me arrependo de nada, e ao contrário, hoje, se eu precisar efetuar qualquer outra transição, é muito mais fácil hoje, porque, querendo ou não, você ficando numa instituição grande lá, tal, por 20 anos, tem uma série de convicções, de certezas que você vai criando ali dentro, que aquilo te deixa limitado e engessado. Você sair para o novo, e também nesse cenário de uma empresa menor, com uma outra característica, cara, eu precisei exercitar outras competências nesse período, precisei fazer coisas de forma totalmente diferente, precisei apostar em coisas que eu não sabia se ia dar certo ou não, diferente do que eu estava lá atrás, que eu só apostava no que dava certo. Tinha coisas que eu tive que fazer que eu não sabia se ia dar certo ou não, tal, e tinha que acreditar. E aí, esse lado, Edu, tem uma questão que eu falo isso com alguns amigos já há algum tempo, que é a teoria do lutador de MMA. Né? Você vai para olhar, por exemplo, a trajetória de esportista de Fórmula 1, você pega os caras que viveram super bem na vida, tem uma situação confortável, tal, o cara entra no carro dele lá, bonitinho, corre, tem um risco também, tal, mas ele corre, tal, ele sai do carro, toma a ducha dele e vai embora. Você pega o cara que sobe num ringue, meu amigo, e para lutar em MMA, toma porrada lá igual um condenado, esse cara, a maioria, cara, não sei dizer se são todos, mas todos que eu conheço, os caras vieram de uma origem muito humilde, pobre pra caramba, tá? Aquela era a bala de prata que ele tinha, não tem outra. Então ele sobe no ringue, ele vai tomar porrada, ele vai se matar ali, tá? Mas aquilo é a sobrevivência dele, né? Exato. Então o fato de você começar também num projeto novo, numa coisa diferente, sair da sua zona de conforto, também é um pouco essa, sabe? Cara, eu já tô aqui, não tenho como ir para trás, eu preciso ir para frente, tal, eu vou tomar uma porrada, eu vou errar, vai acontecer, mas, cara, eu vou resolver. Tem que ter, acho que a palavra tem que ter, meio batida, mas é essa mesmo, tem que ter resiliência mesmo, para você conseguir segurar o rojão. E aí você passa por um período, né? Tem um período de entendimento, tem um período de adaptação, tem uma curva de aprendizado, mas depois você começa também a ter os benefícios, né? Eu falo assim, com tranquilidade, que hoje, tanto em network, mas também como para falar sobre o meu currículo, os projetos que eu já fiz, o que eu tenho mais repertório hoje do que eu tinha 2 anos atrás, entendeu? Então,
o ganho sempre acontece, né? Eu acho que essa mudança é bem-vinda, porém ela assusta, dá medo, e no começo, principalmente no começo, acho que no começo de qualquer trabalho ali que você tenha de novidade, você se sente um peixe fora d'água, você não sabe o que está acontecendo, parece que você não trabalha, você não tem uma experiência de trabalho ali nos primeiros meses, porque você não consegue acompanhar o ritmo que está vindo, que está rolando. E o mercado é muito dinâmico, né? O mercado de trabalho. E tem um componente, cara, que eu acho que também, acho que a gente pode colocar isso e fazer o link também com a pandemia, que é o fato de você ser realmente o protagonista da sua vida e da sua carreira, né? Uma coisa é você efetuar uma mudança dessa, que pode acontecer também, faz parte, mas uma coisa é você fazer isso num susto, sabe? Puta, a empresa fechou, eu fui demitido, ou num cenário ruim, você sair e tal e ficar desorientado por um período. Não imagino, mas deve ser bem difícil isso. Outra coisa é você buscar o seu caminho, né? E eu acho que nesse cenário aqui, eu falei um pouquinho para você que eu acho que as empresas vão sair mais fortalecidas quem tratou bem seus clientes e seus funcionários. Por quê? Porque hoje os funcionários eles são mais protagonistas, né? Agora, nesse cenário do cara saber que ele pode trabalhar onde ele quiser, que ele não precisa mais estar naquela empresa, naquele local, ele vai trazer uma corrente, cara, para o mercado, para o bom profissional, do cara mais protagonista, o cara que vai falar assim, cara, eu não quero mais ficar indo, pegar 2 horas de trânsito, eu quero trabalhar daqui. Aí vai chegar numa empresa X, você quer? Não quero. Vai na outra, quero, não quero. Vai ter uma empresa que vai querer aquele profissional, e se ele for bom, ele vai fazer um trabalho ali. Então, você ter o protagonismo da sua carreira, saber para onde você está indo, cara, ter uma visão clara de onde você está hoje, onde é que você quer chegar, puta, o mercado está mudando, como é que eu vou me posicionar? Isso eu acho que é um baita diferencial. Não, parece uma coisa simples, mas não é todo mundo que faz. Às vezes as pessoas passam anos e anos trabalhando e não conseguem ter essa percepção. Acontece muito isso também na relação de casal, né? E acontece nas empresas. Tem aquele comportamento de você começar sempre a responsabilizar o outro, né? Então, putz, não, minha mulher ela reclama muito. Não, minha mulher é acomodada. Não, eu não mudei ainda porque minha mulher faz isso, minha mulher faz aquilo. Sempre a mulher. E às vezes no trabalho também a gente coloca isso na empresa, né? Então, eu falei aqui, trabalhei 20 anos no banco e eu colocava muitas responsabilidades no banco por coisas que não davam certo lá, porque, tinha uma estrutura lá, não, tem um líder lá que não faz o negócio andar, tal. Colocava a responsabilidade lá, né? Cara, isso hoje não existe mais, quem faz são as pessoas, é você que tem o comando ali o tempo todo, você que tem que virar para ir para a direção que você quer ir. Aliás, também esse aprendizado é legal eu falar do tempo que eu trabalhei aí no banco, que foram muitos anos, né? Tem uma relação de conveniência muito forte das pessoas enquanto você é útil para elas. Então, Edu, se eu estou aqui tocando num projeto, não sei o que, você é um cara que vai fazer a entrega para mim, então eu preciso de você ali naquele momento. Cara, você vai ser útil para mim para caralho e eu vou tirar o seu sangue enquanto você estiver ali. Cara, na hora que eu não precisar mais de você, cara, dificilmente você vai contar aqui, em alguns poucos dedos de uma mão, quantas pessoas vão ligar e perguntar assim para você verdadeiramente, cara, eu posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Pega assim os líderes que já trabalharam com você, quem já trabalhou comigo e tal, quem fez isso, cara, de uma forma espontânea e verdadeira, muitos poucos fazem, cara, porque de uma forma ali competitiva, tá todo mundo olhando para o seu umbigo e querendo
fazer o seu trabalho. Então, enquanto você está ali super útil, entregando um monte de coisa, você está servindo para o contexto ali que as empresas, que as pessoas precisam, cara, é lindo, maravilhoso, ótimo, tapinha nas costas, reconhecimento, tal, não sei o quê. Cara, na hora que você, por uma vontade sua, você quer olhar outra coisa, você quer aprender algo novo, você quer fazer, e você deixa de ser interessante para aquele ecossistema, ninguém está preocupado com a sua vida. Então, é você que tem que cuidar do seu futuro, do seu destino. Você tem uma filha, você tem que estar preocupado, cara, com o que você vai propiciar para ela, tá? Ninguém vai pensar nisso por você. Não tem jeito. Então, acho que esse também é outro aprendizado aí, junto com a pandemia também, que acaba vindo, cara. Cara, assim, eu sou super adepto a isso que você falou. Eu acho que o protagonismo da carreira ele é muitíssimo pouco explorado pelo profissional, pela maioria dos profissionais, de se colocar em evidência, de se colocar ali de dar cara a tapa, em vários ambientes, em várias coisas. Eu sou um cara bastante ativo no LinkedIn ali, já fui questionado inúmeras vezes por colegas e tudo mais, por quê, pra quê, se eu tô fazendo aquilo porque eu tô procurando um emprego novo. Cara, não, é porque eu tô fazendo a minha carreira ali, o meu marketing pessoal, da maneira que eu sei fazer, da maneira que eu gosto de fazer, mas então as pessoas vão pegar na mão a carreira delas. Eu acho que essa parte de jogar a culpa é do ser humano, né? De achar um culpado, né? Nunca sou eu, é sempre algo que é culpado. E aí você fica ali no mesmo, na maioria das vezes, parado, porque a empresa não isso, a empresa não aquilo. Então eu acho que eu vou responder a pergunta que eu ia fazer para você. Eu ia fazer o que vem aí, o que no mercado de carreira, de profissional, o que a profissional deve fazer. E acho que você já respondeu e eu concordo 100% que é esse protagonismo da própria carreira, do próprio segmento, de onde ele quer chegar profissionalmente, a ambição dele. E Edu, eu acho que não é na carreira, é na vida, né? No passado existia muito relações de casais que viviam infelizes e morriam infelizes tal, e eram casados lá por 50 anos tal, e com uma relação às vezes até ruim para os dois lados, tal, mas ficavam juntos. Os laços de amizade também, cara, você precisa ter coisas verdadeiras na sua vida, que sejam aderentes com seus valores, com seu propósito, tal. Cara, isso que vai te fazer você dormir bem, você ter uma vida mais plena, mais gostosa, isso que vai fazer você não ficar tão preocupado se você vai morrer amanhã ou não, porque assim, experiência assim, de muitos voos, né? Sempre que tem uma turbulência num avião, cara, eu observo e fico vendo o comportamento das pessoas como é diferente. Tem, claro, um lado de medo, que cada um tem medo ali de estar dentro de uma aeronave, sem controle de nada, mas também tem um lado, cara, que, se eu morrer hoje, duas questões importantes, né, para responder. Primeiro, se eu aproveitei, foi legal. E a segunda é que falta que eu vou fazer, né? Então, se você também fica vivendo de uma forma automática na sua vida pessoal, no trabalho e tal, só pela grana, só para manter o emprego e tal, cara, que ruim, né? Quando você não estiver mais aqui e você não ter deixado nenhum legado para as pessoas, não deixar saudade, ou você mesmo não ter vivido de uma forma bacana, o período que você teve aqui foi tão curto. Então, eu acredito muito nisso, cara. Eu procuro praticar isso na minha vida. Mas eu queria pegar um gancho no que você falou do LinkedIn, né? Eu vejo que você se comunica e coloca alguns assuntos bem diversos lá, mercado financeiro, microserviços de
de TI e tal, você varia. E sabe o que é legal nisso, cara? É que eu acho que assim, você com certeza deve fazer aquilo porque você gosta. Deve te dar prazer de alguma forma de sentar tal, e escrever por aquilo. A segunda questão, cara, é que às vezes você não vai conseguir medir, não vai conseguir ter a percepção de quantas pessoas você ajudou com aquilo. Porque pegar algumas coisas que você já escreveu lá sobre o mercado financeiro, pô, às vezes, cara, uma pessoa que tiver lido ali, tiver aprendido alguma coisa, já valeu a pena você ter sentado e ter escrito ali o post que você fez, tal, que você queria. Se uma pessoa já absorveu alguma coisa, já valeu a pena. Você fez, e o comportamento também da rede social, né? Cada um reage de um jeito ali. Você escreveu sobre microserviços, tal, cara, era um tema que eu queria aprender. Possivelmente, nos dias que você postou, não seriam os dias que eu ia jogar no Google ou ia procurar no YouTube, alguma coisa nesse sentido. Mas estava ali, na minha cara, eu já queria, tá? Eu abri e li. Agora, me pergunta se eu cheguei ali e dei um feedback para você. Ele, pô, que legal, aprendi isso aqui e tal. Pô, não fiz. Pelo meu jeito até de interlocução naquela rede ali, né? Mas me serviu, tá? Então, acho que isso é bacana, cara. Eu incentivo sempre quem tem esse dom, essa vocação, gosta de fazer, que compartilha mesmo, cara, porque você contribuir e ajudar outras pessoas que às vezes a gente não tem nem ideia, né, cara? Uma coisa é você ajudar uma pessoa que está próximo de você, tá, você sabe que aquela pessoa está precisando de algo e você vai lá e dá um apoio. É legal também, tem um prazer. Agora, cara, você com essas ferramentas aí de rede social, você ajudar uma pessoa, cara, que você nunca viu na vida, e a pessoa ter lido uma coisa sua, tá, e ter tomado uma atitude, uma decisão em função de alguma coisa que ela leu, você escreveu, puta, eu acho isso magnífico, né? Eu gosto bastante, tenho isso há mais de 2 anos que eu venho publicando semanalmente ali algum tema, e é exatamente por isso, eu sento, escrevo às vezes 3 meses de post numa tacada só, e aí vou guardando lá e toda quinta-feira lá que eu gosto, é um jeito de eu me expressar ali. Vejo que você anda bem ativo no LinkedIn aí ultimamente. E aí, eu vou abrir para as perguntas se alguém quiser, mas o LinkedIn é a rede social que eu mais uso hoje. Acho que eu nem uso as outras direito. Eu só uso o LinkedIn 24 horas por dia aberto aqui. Você acha importante o uso dessa ferramenta para a carreira da pessoa? Você acha que é uma ferramenta que tende a vir no mercado para se posicionar de alguma maneira? Ou é só mais uma rede social ali que a galera está usando mais do mesmo ali, como Facebook, Instagram, ou LinkedIn? Ou não, dá para você usar com uma plataforma mais inteligente do que as outras? Cara, eu primeiro quero te dar uma sugestão. Que você está escrevendo e tal, eu tenho procurado ficar mais ativo e eu gostaria de escrever. O meu objetivo era escrever um artigo a cada 15 dias, que não é muito, mas eu não consegui. Eu tenho prazer também e tal, e eu não consegui priorizar para parar e escrever do jeito que eu gostaria. Mas eu quero fazer isso também lá e tal. Mas a dica que eu ia te dar é o seguinte, cara, que é de um amigo meu, o Alberto Reutemann, e que ele já tem 3 livros escritos. E, cara, ele entrou numa jornada de muito trabalho nos últimos anos, está uma coisa assim louca, absurda, de consultoria que ele presta e tal, e, cara, toda hora o cara em algum lugar do mundo, tá viajando e tal. E aí, o cara lançou um livro, né? E aí eu falei, cara, Alberto, como é que você conseguiu? E ele deu uma dica boa, cara, que é o que eu quero praticar ainda, não estou conseguindo, mas é o que eu quero. Faz igual você, assim, ó. Você está escrevendo, você escreve um artigo, né, e sobre um determinado tema. Você explora aquilo e tal, aquele conteúdo você vai publicar, mas os insights que aquilo te gerou,
ou coisas que você não colocou ali, você, putz, vai lá e deixa arquivado. Com o tempo e com essa prática que igual você está tendo, você vai ter conteúdo lá para publicar um livro, com certeza, sobre, desde, você pode colocar, se for sobre um determinado tema, falar sobre um determinado tema, mas também você pode colocar ali em forma de pílulas mesmo, de capítulos específicos sobre algumas coisas. Tá? Então, acho que é uma coisa que, se você gosta, de repente é bem bacana para fazer. Vou pegar todos os... Porque todo tema gera algum ruído que você não consegue abordar ali. Algum ponto que você fala, puta, isso daqui dá... Só isso aqui dá mais um artigo, sabe? E tem os pontos de melhoria também, que depois que você escreve, você vai dormir e tal, você fala, putz, aquilo lá não ficou tão bom, né? Acho que eu podia... Puta, eu tive outra ideia que eu podia inserir ali e tal, então você vai melhorando. E aí, como você já está praticando, cara, eu acho que fazendo isso, porque parece um exercício longo, né? Escrever um livro, mas pega tudo que você já escreveu, cara, você já tem conteúdo para um livro. Agora, o LinkedIn, especificamente, né? É curioso isso, cara, porque especificamente o banco que eu trabalhava, como tinha 52 mil funcionários, o LinkedIn era usado muito por mim e por outras pessoas lá como um instrumento ali, uma ferramenta de colocação, de exposição, só de coisas assim muito próprias, muito individualizadas, por exemplo, daquele mundo que eu estava vivendo, daquela empresa que eu estava vivendo, e sempre com um contexto muito positivo de tudo, né? Então, você lançou um produto novo, vai lá, coloca, falar bem de um amigo que trabalha com você, você ia lá e falava bem do amigo, tal, ficava olhando todas as lideranças, né? Putz, com 52 mil funcionários, tem chefe pra caramba, então você ficava olhando lá todo mundo que manda, aí se o cara colocasse lá que qualquer assunto, você vai lá e comenta em cima do assunto do cara, tal. E aí é curioso, né? Porque naquela época eu acho que eu usava muito pouco o LinkedIn, mas me interessava, e principalmente sobre algumas empresas que eu acabo seguindo, algumas pessoas que eu gosto, que estavam lá, que tinham alguns assuntos interessantes. Ultimamente eu comecei a usar mais e eu acho hoje super importante, porque algumas coisas aconteceram comigo pelo LinkedIn que eu achei curioso. Uma delas é essa, a capacidade de você ajudar uma pessoa que esteja precisando. Eu acho isso a ferramenta tem um potencial para isso absurdo, né? Para você dar um apoio, para você indicar, para você escrever um artigo, para você, nesse momento de pandemia, cara, eu sou um pouquinho mais velho, Edu, então teve épocas já do plano do Collor, tirou dinheiro de todo mundo da poupança, a economia naquele momento, deu um solavanco violento e tal, né? Lembrei de várias situações que aconteceram no passado, de coisas assim, e eu quando veio esse momento da pandemia, eu pensei assim, né, cara, quantas pessoas não estão precisando de apoio, de ajuda, porque nunca viveram, acho que, um episódio desse, ou que estavam com seus ovos todos dentro de uma cesta só, e, cara, quebrou tudo agora, esse cara precisa reconstruir. E aí eu acho o LinkedIn um instrumento super poderoso para isso, né? Então, eu acho que é uma rede boa para esse tipo de finalidade, eu acho que é uma rede boa para aprendizado, tem muito conteúdo positivo e muito bom, de altíssima qualidade no LinkedIn, e eu acho que o que diferencia um pouco, e aí vai para todas as redes sociais, é como você usa, né? Vou dar um exemplo também que aconteceu comigo recentemente e que eu achei péssimo, né? Entrou em contato comigo uma pessoa pelo LinkedIn, Nilton, tudo bem?
Pô, quanto tempo? Trabalhei com você em São Bernardo do Campo, tal, não sei se você lembra de mim. Se você souber de alguma oportunidade, estou precisando de trabalho e tudo mais. Cara, eu trabalhei em São Bernardo do Campo em 2006, 2007. Nunca esse cidadão me procurou para nada. Eu nem lembrava dele. E aí o cara manda uma mensagem no seco, assim, com um ar já íntimo. E ao mesmo tempo, ó, inclusive, se você estiver precisando de algo, ou souber de alguma coisa aí e tal, cara, fatalmente é uma mensagem que vai ser apagada, sem nenhuma relevância e tal. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem um equilíbrio ali no LinkedIn de você, cara, ser verdadeiro com as pessoas, como você é no tete-a-tete. Eu acho que esse é um bom exemplo. Exato. Cara, aliás, esse é um bom exemplo e também uma boa dica nessa época da pandemia, que eu tenho feito muito isso, Edu. É pegar uma pessoa que eu gosto, que eu tenho recordação, uma pessoa boa, que gostaria de estar encontrando com ela hoje e mandar uma mensagem para esse cara. Que você pode mandar pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, mandar uma mensagem. Pô, como é que você está? Tá tudo bem? Como é que estão as coisas aí e tal? Trocar ideia. Você pode trocar essa ideia ali pelo LinkedIn, pela facilidade que você tem com várias pessoas. Não deixar para fazer isso se você estiver precisando. Se você estiver precisando, você não vai ser ouvido naquele momento. Entendeu? E fatalmente, se você estiver interagindo com outras pessoas sem interesse, de uma forma verdadeira, você nunca vai precisar. Porque antes de você precisar, as coisas vão chegar para você. É o velho, quem não é visto não é lembrado, né? Porque se você está interagindo, e até você usar o poder da rede social, se o cara postou alguma coisa, é um cara que você gosta, não tem tanto contato, mas você acha ele importante, cara, se mantenha ativo ali para ele, numa comunicação no post dele, sabe? Estreite relacionamentos para você realmente não precisar pedir socorro lá na frente. Não que isso não possa acontecer, pode acontecer com qualquer um de nós, óbvio, mas eu acho que a importância de você ter esse constante, não é o networking profissional, mas é a relação entre pessoas, eu acho que é de suma importância aí. E assim, Edu, não tem muito hoje. Você não precisa passar hoje alguns apertos, né, cara? Hoje é muito mais fácil. Eu, por exemplo, que dependo de clientes, da relação com as pessoas e tal, olha que interessante, né, cara? Às vezes eu leio uma notícia no jornal, porque eu olho aqui no Valor Econômico de manhã e tal, e leio uma matéria sobre o transporte e tal, e que cita uma empresa. Cara, eu vou no LinkedIn, eu acho quem é o cara que eu quero falar naquela empresa, e muitas vezes já tenho contato com ele através de alguma pessoa, através até, às vezes já estou conectado com o cara também e tal, e já começa uma relação ali direta, rápida, sem interlocutores, sem muita formalidade. Então, puta, cara, é excepcional. Agora, também acontece de eu procurar uma pessoa lá e o cara não ter o LinkedIn. E aí, não é um preconceito, mas você já fala assim, pô, que estranho, né? O cara não tem um LinkedIn para te responder, para falar com você, tal. Já é meio diferente. Então, eu vou muito assim pela forma como você usa, entendeu? Como você conduz. Eu outro dia vi um post de uma menina super jovem, 24 anos, e que ela falava lá da situação, tal, que tinha sido demitida, era o primeiro emprego dela, tal, e tudo mais, tal. Putz, eu chamei ela e falei assim, ó, eu vi aqui seu post e tal, eu quero saber de que jeito que eu posso te ajudar. Se quer me mandar seu currículo, eu acho que posso tentar te indicar, tá? Vai ser difícil em função do momento, mas eu posso fazer. Se você quiser uma orientação para fazer um currículo agora,
se pintar uma entrevista, se quiser bater um papo, estou à sua disposição para fazer isso. Cara, às vezes você dá uma força dessa ali pelo LinkedIn para uma pessoa sem você não tem nada em troca, cara, disso daí. Eu acho que é uma coisa que não tem valor, sabe? E é o que eu falei, você fazendo isso de forma verdadeira, tanto para uma pessoa que precisa, como para uma pessoa que você admira, que você está mais quer estar mais próximo, porra, como um presidente de uma empresa. A lógica do LinkedIn é justamente essa. Exato. Então tem que aproveitar. Tem que aproveitar e saber usar a ferramenta. Se alguém tiver alguma pergunta, clica na mãozinha aí. Eu vou só usar um gancho que você falou sobre no tema anterior, até você falou sobre um ponto de o que a gente faz de ambição na carreira para o protagonismo da sua própria carreira, né? Quando as pessoas colocam a culpa e tudo mais. E tem um livro do Mário Sérgio Cortella que chama Qual a Tua Obra?, que ele tem uma frase muito boa no livro, que eu particularmente gosto bastante, que é: a vida é muito curta para ser pequena, né? É uma frase bem tranquila, mas realmente eu estou fazendo o melhor pela minha carreira, pela minha vida, por tudo que eu acredito que eu quero chegar, ou se eu morrer hoje numa turbulência ali, putz, eu devia ter feito, eu queria ter feito, eu não fiz, putz, perdi a oportunidade. Então, o se sentir feliz com o momento que você tá, independente do momento que você tá, lógico, tendo ambição e tudo mais, mas se sentindo bem ali, eu acho que é extremamente importante para o ser humano. É verdade, cara. Eu acredito muito nisso, Edu. Bom, Nilton, a gente já faz 1h30 que a gente está aqui batendo papo. Queria que você deixasse uma mensagem aí pra gente, tipo, do que você espera pela frente. Agradecer muito esse bate-papo. De novo, falei no começo, você é um cara que eu tenho como referência profissional mesmo. Você é um cara que eu tenho na mais alta conta e espero que a gente possa ter altos papos assim, não lives, até um café presencial aí, ou em um bate-papo one-on-one, como falam agora. Legal, Edu, eu agradeço. Também tenho bastante consideração por você aí. Eu acho que uma das coisas boas também de você mudar de trabalho é você aumentar o seu ciclo de amigos, tal. Então, você, o Michael, são pessoas aí que a gente não tem o privilégio mais de compartilhar aí todo dia o mesmo empresa, o mesmo lugar, os mesmos problemas, mas a gente manteve a relação. Então, acho isso super saudável. Eu agradeço aí mais uma vez o convite. E eu acho que a mensagem, cara, o que eu posso falar e queria dizer assim, duas coisas bem simples. Uma, que eu acho legal, e eu falei do meu amigo do Alberto Reutemann, ele tem um livro que ele escreveu que é Você é o que você entrega. Eu não sei qual é o ano que ele escreveu esse livro, mas assim, cara... O Alberto Reutemann, deixa eu só te cortar, o Alberto Reutemann é quem fez uma página no LinkedIn chamado Caos Corporativo. Ele tem um podcast chamado Caos Corporativo. Que é excelente, cara, excelente. Eu acompanho muito ele. Esse livro é de 2015 e eu dei a sugestão para ele que eu acho que ele tem que reescrever com o que aconteceu de 2015 para cá, porque tem conceitos novos aqui que não eram usados antes, tal, e que agora a gente tem que enriquecer aqui esse livro dele. Mas ele dá dicas assim de relação com as pessoas, de se preparar para o imprevisível, para o que pode acontecer, tal. Tem umas dicas muito legais em conteúdos assim que não é um livro para você pegar e ler do começo ao fim. É um livro para você pegar e, puta, eu estou trabalhando num projeto, estou com dificuldade XPTO. Você vem aqui, acha o capítulo que fala daquela dificuldade que você está encontrando,
e ler um pouquinho, tal, uma leitura gostosa e tal, e que às vezes traz alguns insights, né? E eu estou falando isso porque, cara, nesse episódio todo aqui da pandemia também, uma coisa que eu fiz bastante foi voltar a ler, li algumas coisas que eu já tinha lido no passado e tal, e ouvi bastante podcast, né? Tudo que eu faço, em qualquer ambiente que eu tenho, assim, 10, 15 minutos livre, cara, eu meto um podcast lá para ouvir alguma coisa interessante que vai me agregar e tal. E isso tem ajudado bastante a refrigerar, a trazer novas ideias, novos conceitos aí para a cabeça e tal. Eu acho bem bacana isso. E eu, assim, cara, eu estou muito otimista com tudo que vem pela frente, né? Curioso que o cenário, quando a gente fica olhando televisão, noticiário, jornal, ele não é otimista e tal, ele te leva muito para baixo, né? E o que eu tenho mais feito, cara, é não ver essas coisas e acreditar no que eu estou fazendo e no que eu estou vendo de movimento das pessoas. E eu tenho visto, cara, muita gente produzindo coisa bacana, tendo ideias legais, escrevendo coisas interessantes. Eu tenho visto as pessoas se relacionarem de forma verdadeira, sem interesse, tá? Então, eu estou muito otimista com toda essa mudança de comportamento da sociedade como um todo, de ambiente de trabalho. Eu acho que vai trazer uma corrente aí para frente mais poderosa, entendeu? Talvez o que estivesse faltando aqui no Brasil fosse realmente um episódio desse de escassez de algumas coisas, de crise mesmo, para as pessoas se enxergarem mais, encontrarem seus talentos e tal. E uma pena que tenha morrido muita gente nesse momento aqui, mas, cara, eu estou bem otimista com o que vem pela frente, com o mercado de trabalho. Acho que a gente vai ter para bons profissionais aí, para a gente que está fazendo o trabalho igual vocês estão fazendo aí, então acho que tem um caminho super próspero pela frente. Né? Beleza. Então, obrigado. Convido a participar do mês que vem ali, eu vou receber o Danilo, que trabalhou com a gente, o Danilo Kawanishi, que é engenheiro de software lá na XP agora. E aí ele vai vir aqui para falar um pouco, vai ser um pouco mais técnico, ele vai falar de arquitetura de software, microserviço um pouco, mas eu vou te mandar o link lá depois, a data certinho, que vai ser muito bem-vindo. Bacana, Edu. Parabéns aí pelo incentivo e obrigado, viu, cara? Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Valeu, senhores. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.